Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te amamos. Nós amamos a sua palavra. Nós amamos o seu Espírito. O Senhor tem liberdade para nessa noite alcançar os nossos corações. Nós queremos mesmo ouvir a tua voz, seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por milagres extraordinários acontecendo essa noite. Obrigado pela instrução do teu Espírito. Por graça, paz e misericórdia acompanhando as nossas vidas todos os dias. Eu te rendo graças, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Você pode sentar. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo todo o Senhor é bom, queridos. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, amém? Eu sou de Pernambuco, do estado de Pernambuco, moro numa cidade chamada Arco Verde. Nós estamos debaixo da supervisão de Edilson de Lira e Mísia, que estará ministrando aqui. E talvez você conheça meu irmão, o Jânio César, que é o vaso mais magro do que eu, amém? Existe, é verdade. E eu creio que nós iremos ter hoje um tempo maravilhoso, amém? Uma palavra vinda da parte do Senhor pode mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas e trazer o novo do Senhor para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu vou abordar hoje um assunto da escatologia. O que é a escatologia? A doutrina das últimas coisas. E você vai ver o quanto eu vou te passar uma escatologia prática, que já pode ser aplicada hoje. Amém? Eu não gosto de uma escatologia que apenas fica no campo da teoria e que você não pode aplicar para o seu dia a dia. Você vai ver que será algo prático, que vai servir para as nossas vidas hoje, amém? O Senhor me concedeu a graça, queridos, de escrever 2 livros sobre o tema. Eu escrevi Os Surpreendidos pela Eternidade. Esse livro aqui, queridos, é um tratado sobre a escatologia. Eu trato aqui sobre diversos assuntos da área da escatologia. Por exemplo, o que acontece com uma pessoa quando morre? Está dormindo ou está consciente? Se está dormindo, por que a Bíblia mostra pessoas mortas e tendo consciência? Se tem consciência, por que a Bíblia fala os que dormem na sepultura? Se você quiser saber, adquira Os Surpreendidos pela Eternidade. Amém? Ai, Jesus. Eu escrevi também e lancei num evento nosso lá em Petrolina, no Maximize. Eu lancei o 2º livro chamado Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai lembrar que existem 7 igrejas, que vai de Éfeso até Laodiceia, que se encontravam nessas cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu faço um trabalho, esse livro aqui é resultado de mais de 5 anos de estudos e pesquisas sobre o tema. Então aqui você vai ter um tratado sobre as 7 igrejas do Apocalipse, com aplicações práticas para as nossas vidas, sobre doutrina, sobre intenção de coração, sobre serviço na igreja, aleluia. Por exemplo, eu não sei se você já leu, mas a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 em diante, na carta à igreja em Laodiceia, o Senhor Jesus fala: tu não és nem quente, nem frio, tu és morno. Fique ciente de que quente é bom, frio também, o ruim é ser morno. Se você quiser saber a razão disso, leia o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, amém? Por exemplo, quem é da palavra da fé aqui, levanta a mão. Deus é bom, sim ou não? Então tudo bem. Sendo Deus bom, por que na carta à igreja em Tiatira, no capítulo 2, do verso 18 ao 29, o Senhor Jesus fala em um determinado momento: matarei seus filhos, colocarei de cama e farei com que sofra tribulação, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E agora? A resposta está aqui, amém? No final de tudo, só saiba de uma coisa: Deus é bom, amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar na palavra do Senhor. Então, você trouxe sua Bíblia?
Então, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10. Eu vou falar hoje sobre o tribunal de Cristo. Amém? Diga comigo, o tribunal de Cristo. Aleluia. Quero adiantar, queridos, que eu amo São Paulo. Eu sou um nordestino que gosto muito de São Paulo. Gosto de vocês, da cultura de vocês. A cidade é maravilhosa também. E graças a Deus por isso. Gosto do clima também. Isso é muito bom. Amém? Então, nós iremos falar sobre esse tema, o tribunal de Cristo. Antes de trazer as definições, eu quero ler esse versículo com você. Segunda carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, o apóstolo Paulo fala: porque importa que todos nós compareçamos ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Alguém diga, tribunal de Cristo. Queridos, o tribunal de Cristo será o julgamento da igreja. Amém? Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo do grande trono branco. Nós não seremos julgados para condenação. O nosso julgamento será de recompensa ou não. Aleluia. Por aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Sabia que tudo que você faz para o Senhor é digno de ser recompensado? Sabia que o Senhor não esquece do seu trabalho? Aleluia. Diga comigo, existe uma recompensa da parte do Senhor. Aleluia. Não precisa você abrir também, mas lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 10, diz a palavra do Senhor a seguinte verdade: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Então diga comigo, todos nós estaremos diante do Senhor, no seu tribunal. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a palavra tribunal é a palavra grega bema, e essa palavra bema, o bema era um lugar elevado, onde se subia por meio de degraus, para que os vencedores recebessem as suas premiações, por terem participado de uma grande corrida. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor nos chama de mais do que vencedores. Por causa da obra redentiva de Cristo, nós não iremos vencer mais nada, nós já vencemos, nós somos mais do que vencedores, mas enquanto nós não saímos daqui da terra, nós estamos servindo na nossa igreja local, nós estamos servindo na obra do Senhor, e mais cedo ou mais tarde nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, nós subiremos os degraus da recompensa, e o Senhor vai olhar para nós e nos recompensar conforme aquilo que nós estamos fazendo na obra dEle. Aleluia. Aleluia, existe uma recompensa, queridos, reservada para cada um de nós. E isso, queridos, vai influenciar, se nós aprendermos, ou quando nós aprendemos essas verdades, isso vai influenciar o nosso dia a dia na obra do Senhor. Sabe que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, o apóstolo Paulo diz: irmãos, sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Se o nosso trabalho no Senhor não é em vão, é porque haverá um dia da recompensa. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, no verso 12, o Senhor Jesus diz: eis que cedo venho, e comigo está a recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Meu Deus, aleluia. Ô Saulo, eu já estou consciente de que eu irei passar por esse tribunal de Cristo, que ele não é um tribunal de condenação, e de fato não pode ser um tribunal de condenação, porque os nossos pecados foram levados e condenados em Cristo lá na cruz. Amém? Então nenhum crente vai passar pelo tribunal de Cristo para receber julgamento de pecados, porque os nossos pecados foram julgados na cruz. Agora, depois que você nasceu de novo, você fez algo para o Senhor, sim ou não? Então isso é digno de recompensa. O Senhor vê o nosso trabalho. E você vai perceber nessa ministração de hoje o quanto isso é atual e o quanto isso deve funcionar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa igreja local. Amém, queridos? Eu quero adiantar algo aqui para você, que a palavra do Senhor nos revela
alguns detalhes que eu já li aqui com você, mas eu quero pontuar essas verdades. O texto de 2 aos Coríntios, que é o texto base, capítulo 5, verso 10, Paulo fala: importa que todos nós quem? Nós os crentes, a igreja de Corinto, Paulo e os demais irmãos, amém? Paulo diz: importa que todos nós, número 1, o tribunal de Cristo será um tribunal para toda a igreja, todo salvo, amém? Aí ele diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aí ele diz: para cada um receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a segunda verdade é: o tribunal é para toda a igreja, mas ele é um tribunal individual. Aleluia. O negócio agora fica mais estreito, né? Porque não vai ser sua esposa respondendo por você. Não será o pastor respondendo pela esposa do pastor. Será um tribunal individual. Aleluia. Nós estaremos diante do Senhor. E Ele, queridos, vai nos julgar conforme aquilo que nós estamos fazendo na obra dEle individualmente. E cada um receberá, que é a terceira verdade, segundo o bem ou mal feito pelo corpo. Veja, preste bastante atenção, o texto não diz cada um receberá o bem ou o mal. O texto diz cada um receberá segundo o bem ou o mal. Essa palavra mal que aparece aí, ela pode ser traduzida também como algo inútil, como algo que não tem valor para a eternidade. E isso fica firme conforme Paulo nos mostra em outras passagens também, e eu quero te mostrar essas verdades. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 10 ao 15. 1 aos Coríntios, capítulo 3, glória a Deus, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo 10, olha o que Paulo diz aqui: segundo a graça de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Só para eu te explicar algo aqui antes de continuarmos a leitura. O texto está falando de uma grande obra, cujo fundamento é o Senhor Jesus. Amém? Diga comigo: uma grande obra. Diga: uma grande construção. Diga: e o fundamento chama-se Jesus. Ok, agora leia comigo a partir do verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, qual é o fundamento mesmo? Jesus. Aí ele diz: contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra. Alguém diga obra. Ele diz: de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. E se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, quem é o fundamento? Aí ele diz: edificou, esse receberá galardão, salário, recompensa. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse é um texto fascinante, queridos, uma passagem maravilhosa, que fala também sobre o tribunal de Cristo, sobre aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor, que é digno ou não de galardão. Mas antes, eu quero te dizer que o tribunal de Cristo ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Quando acontecerá o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja. Em breve, nós estaremos aqui, queridos, andando talvez nas ruas das nossas cidades, e de repente, o Senhor da glória virá. Eu gosto de dizer que o Senhor vai romper as cortinas da eternidade.
e o Rei da glória, aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem na sua boca uma espada afiada de 2 fios, aquele que tem os seus pés semelhantes ao bronze, como que refinado numa fornalha, Ele mesmo, o Senhor Jesus virá, e Ele virá até as nuvens, e nós seremos sugados, atraídos, removidos para o encontro do Rei. Será um encontro de amor, queridos. Meu Deus, eu não sei você, mas eu tenho expectativa por esse dia. Aleluia. Eu fiz um poema, queridos, que eu chamo assim, o nome do poema, eu falo, o dia do nosso encontro. Eu digo, estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro, sim, um encontro com o Rei da Glória. Qual o local? As nuvens. Quando? Não sei, pode ser hoje, pode ser agora. Maranata, que venha o meu Rei. Diga, eu tenho um encontro marcado. Aleluia. Aleluia. Lucas, não precisa abrir, queridos, mas Lucas 14, Jesus fala, a tua recompensa a receberás na ressurreição dos justos. No dia do arrebatamento haverá a ressurreição dos salvos em Cristo, que foi justificado pela obra redentiva, amém? Então nós entendemos que o galardão se dará após a ressurreição, que acontecerá no arrebatamento da igreja, porque o galardão está associado ao que você fez por meio do corpo, amém? Aleluia, então o nosso tribunal acontecerá nesse contexto, mas talvez você possa se perguntar, Saulo, a Bíblia revela para nós qual o local do tribunal. Olha, nós não temos tanta luz nas Escrituras, parece ficar evidente que não será na terra, isso fica claro, será após a transladação da igreja nos ares, ou lá dentro do terceiro céu mesmo. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor, em Lucas 14, fala que será na ressurreição dos justos. A palavra do Senhor também revela para nós, em Mateus 5,12, Jesus dizendo, a tua recompensa a receberás nos céus. E também em Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz, eis que cedo venho e comigo eu trago a recompensa. Então os teólogos não chegaram a uma conclusão se esse tribunal acontecerá dentro do terceiro céu ou se acontecerá nas nuvens antes de entrar no terceiro céu. De qualquer forma, nós sabemos que será após o arrebatamento da igreja em um local que não será terra. Amém? Diga comigo, aguarda uma recompensa para todo aquele que serve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós aguardamos esse dia que nós seremos recompensados na obra do Senhor. Então, só guarda essa verdade, o tribunal de Cristo ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Uma outra verdade que eu quero chamar sua atenção agora para o texto lido em 1 Coríntios, no capítulo 3, e aqui eu peço que você se segure na cadeira, aleluia, porque tem algumas direções da parte do Senhor aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, Paulo vai dizer assim, segundo a graça que me foi concedida, eu lancei o fundamento. Ele diz assim, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. O fundamento que Paulo lançou para aquela igreja chama-se Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da obra dele, amém? Aí ele diz, cada um veja como edifica. E o que eu acho fascinante é que ele está falando de uma grande construção. E falando sobre essa grande construção, Paulo fala sobre 6 materiais. Preste atenção, 6 materiais. Verso 12, contudo que se alguém edifica sobre o fundamento número 1, ouro, número 2, prata, número 3, pedras preciosas, número 4, madeira, número 5, feno, número 6, palha. Paulo fala sobre 6 materiais. E eu dividi, queridos, no meu livro, esses 6 materiais da seguinte forma. 3 materiais úteis, ouro, prata e pedras preciosas. 3 materiais úteis. E 3 materiais inúteis, madeira, feno e palha. Como assim, Saulo, são materiais úteis e inúteis? É simples, Paulo está falando de uma grande construção. Aleluia. E para uma grande construção, para que haja uma segurança, tem que ser utilizado um material de excelência. Sim ou não?
Porque se o material não for de excelência, quando vierem os ventos, quando vierem as dificuldades, aquela estrutura vai cair, porque não tem um bom material. E sabe que isso aqui, queridos, alude à qualidade do nosso serviço na obra do Senhor. Não é apenas a quantidade, mas a qualidade do nosso serviço na obra do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas Cristo vê não apenas quantidade de serviço, Cristo vê qualidade. Cristo vê a intenção do nosso coração. Eu falo sobre os parâmetros do tribunal de Cristo, e eles são 3. Quais os parâmetros do tribunal de Cristo? Número 1, quantidade de serviço. Número 2, qualidade do serviço. E número 3, intenção do coração. Aleluia. Vamos parar para observar algo aqui. No primeiro grupo, ouro, prata e pedras preciosas, esses metais, ante ao fogo, brilha mais e pode ser moldado. E além disso, todas as impurezas saem e fica mais puro. Isso remete à qualidade do nosso serviço. Os outros materiais, o segundo grupo, madeira, feno e palha, ante ao fogo, lembra que o texto está usando uma figura, ele usa a figura do fogo, como se fosse para provar o tipo de material. A figura do fogo aqui, queridos, faz o que com madeira, feno e palha? Destrói e ficam apenas cinzas. Alguém já construiu algo com cinzas? Não serve para construir nada na obra do Senhor. Eu quero afirmar para vocês e deixar aqui a seguinte pergunta: qual material você está utilizando na edificação da obra do Senhor? Saiba que a obra é do Senhor. E o que eu acho fascinante é que a obra é dele e ele mesmo supervisiona. Jesus é o supervisor das igrejas. Ele vê aquilo que os homens não veem. Ele vê aquilo que sua esposa não vê. Ele vê aquilo que seu pastor não vê. Ninguém escapa daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Cristo vê a intenção certa. Cristo vê atitudes erradas. Cristo vê serviço. Cristo viu a fidelidade do seu coração servindo na obra dele. Sabe, queridos, que tem pessoas que estão na obra do Senhor e elas não fazem nada para o Senhor. Você sabia que não existe nenhum versículo na Bíblia que diga o seguinte: eis que eu vos chamei para que vocês sejam os desocupados do reino? Você sabia que não tem nenhum texto que fale sobre isso? Porque todas as passagens da palavra do Senhor e todas as parábolas que remetem à segunda vinda de Cristo, todas elas, não importam, todas elas que falam sobre isso, tem sempre um servo. Quando ele está voltando, tem sempre alguém servindo. O Senhor quer nos encontrar servindo, queridos, quando ele vier. Meu Deus, o Senhor não nos chamou, queridos, para ficarmos sem produzir nada. Não existe servo inútil, não. O Senhor te chamou para que você seja útil, para que você sirva, para que você faça alguma coisa na obra dele. Aleluia, aleluia. Mas eu tenho algo mais a dizer. Não precisa abrir, mas na mensagem de Cristo, as 7 igrejas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver a seguinte descrição de Cristo. Lá é dito que Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou glória. E os 7 castiçais de ouro no texto vai dizer que remete às 7 igrejas. Isso para mim transmite 2 coisas. Número 1, proteção. Cristo está na igreja. E ninguém vai destruir a igreja dele. Ele disse em Mateus 16, a partir do verso 19, ele disse: eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. As pessoas podem destruir esse prédio, mas não destrói a igreja do Senhor. As pessoas podem até destruir um crente, mas não destrói a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é indestrutível. Cristo está na igreja, Cristo protege a igreja.
Você quer saber se ele protege ou não? Eu quero te lembrar algo. Quando Saulo, o perseguidor da igreja, estava indo perseguir os cristãos em Damasco, diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, queridos, que houve um encontro. Meu Deus! E diz a Bíblia, queridos, que Saulo tinha adquirido autorização das autoridades de Israel para ir perseguir os cristãos lá em Damasco, e quando ele estava indo, ele teve um encontro. E o encontro foi com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: por que persegues a minha igreja? Ele disse: por que me persegues? Eu quero afirmar algo para você: se alguém está te perseguindo, não tente fazer nada, porque não está perseguindo você, está perseguindo o Senhor da igreja. Meu Deus, meu Deus. E Ele sabe te proteger. Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas eu tenho um plano para a sua vida. Eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, você vai pregar minha mensagem para outras pessoas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então diga comigo: o Cristo na igreja remete à proteção. Mas eu falei que dizia respeito a duas verdades, não é isso? A segunda verdade é: ele não apenas protege a igreja, ele supervisiona. Aleluia. Jesus é o supervisor da igreja. Ele é aquele, queridos, que está sondando os corações nesse momento. Ele é aquele que está sondando tudo. Ele é aquele que vê o texto e o contexto. Ele vê muitas vezes a peça teatral que estamos fazendo e ele sabe o que acontece por trás das cortinas. Aleluia. Ele é aquele, queridos, que vê além. Ele vê aquilo que o homem não está vendo. O profeta chega diante dos filhos de Jessé e fala assim: com certeza o Senhor tem escolhido este homem, porque esse homem é muito robusto, esse homem é forte. Aí o Senhor fala assim: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. O homem que eu tenho escolhido não está aqui, está servindo. Meu Deus! Ai, Jesus! Sabe que Deus vai te levantar para coisas maiores quando Ele encontrar você servindo. E a regra do Senhor foi: ninguém senta até que o rei chegue aqui. Eu estou falando do rei Davi. Aleluia. Meu Deus. Mas sabe, queridos, o Cristo que é o supervisor da igreja, que enxerga todas as coisas, que vê além, Ele também vê fidelidade. Ele vê aquilo que você está fazendo de todo o seu coração. Preste atenção, Ele escuta as palavras. Como assim, Saulo? Sim, Ele escuta todas as palavras. Eu posso te lembrar algo? Após a ressurreição do Senhor Jesus, Ele apareceu para as mulheres, Ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, Ele apareceu para os 11, mas antes, em uma determinada ocasião, Cristo apareceu e Tomé não estava. Quem lembra dessa passagem? Tomé não estava. E diz a Bíblia que os discípulos falaram: nós vimos o Senhor, Ele vive. E Tomé disse assim: se eu não vi, e não colocar este meu dedo aqui no seu lado, nas suas feridas, ele usa um termo grego, que é o termo mais elevado de negação. Ele diz: de modo nenhum acreditarei. O que eu acho curioso é que o Evangelho faz questão de explicar a seguinte verdade: 8 dias depois, estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles. E ele diz duas coisas: paz seja com vocês, e a segunda, toca. Ou seja, eu ouvi o seu questionamento. Diga comigo: Ele escuta todas as coisas. Aleluia.
Então ele vê fidelidade, queridos, ele vê intenção certa no coração. Nós somos servos do Senhor, queridos. Ele está vendo as nossas vidas, ele está sondando os nossos corações. E mais cedo ou mais tarde, o dia da recompensa virá. Aleluia. Uma vez eu falei essas verdades, queridos, para um irmão, estava ministrando sobre esse tema, e um irmão me procurou e disse assim: se eu já serei salvo mesmo, eu não estou nem aí para galardão, não quero saber de recompensas, não quero saber nada disso. Eu falei para ele assim: olha, não é essa a visão de reino de Deus, porque o apóstolo Paulo e os demais apóstolos e os autores bíblicos, eles esperavam sim uma recompensa. Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 27, ele diz assim: eu corro, não sem meta. Ele disse assim, não estou lutando, dando socos no ar. Ele fala assim, eu corro para alcançar uma coroa incorruptível. Ou seja, Paulo diz assim, eu corro porque me aguarda uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. E aí eu falei para aquele irmão, eu disse assim, irmão, eu vou te contar uma parábola. Falo por meio de parábola a este povo. Eu falei para o irmão, e eu quero compartilhar com vocês, vamos dizer que todos nós tivéssemos cometido um crime doloso, e na nossa Constituição fosse favorável a pena mortal. Nós sabemos que acontece no caso de guerras, mas vamos dizer que fosse favorável a pena mortal, e todos nós, todas as pessoas aqui, todos, contando até este vaso magro que vos fala, aleluia, todos nós estivéssemos agora caminhando para a nossa execução. Por causa do que nós tínhamos praticado, nós estávamos caminhando para a nossa execução. E quando chegasse o dia que nós seríamos executados, alguém viesse e rompesse aquele corredor da morte e dissesse assim, sai daqui e eu morro no seu lugar. E essa pessoa morresse no nosso lugar. Só que 3 dias depois, nós estávamos caminhando nas ruas maravilhosas de São Paulo. E de repente a gente encontra aquela pessoa. E meio que sem entender, a gente vai até essa pessoa e a gente fala assim, o que aconteceu? O que você fez? Por que você fez aquilo? E a pessoa olha para você, dá um sorriso no canto dos lábios e fala assim, foi por amor. Meio que sem entender ainda, você diz assim, o que é que eu posso fazer? Quanto é? O que eu faço para pagar o que você fez? Ele olha para você e ri novamente, diz assim, não se paga, foi graça. Aí você, meio frustrado, porque não conseguiu entender a plenitude desse amor, nem conseguiu pagar, você vai saindo, se distanciando dele, e antes de você se distanciar completamente, ele te chama novamente e fala assim, olha, o que eu fiz por você foi por amor e pela graça, você não vai compreender a plenitude desse amor, e você não vai conseguir pagar, agora eu tenho uma proposta para você. Se você aceitar trabalhar para mim, quando eu vier no reino do meu pai, eu dou o teu galardão. Uau! Aleluia! Então eu sirvo ao Senhor, queridos, não é para pagar a minha salvação, não é apenas por causa do galardão, é porque, queridos, Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele rompeu os corredores da morte e Ele disse, eu morro no seu lugar. E a única coisa que eu posso fazer é lhe servir o resto da minha vida. Eu quero gastar o meu corpo, queridos, eu quero me gastar na obra do Senhor. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso aproveitará se não tiver amor. Aleluia! Aleluia! Então eu quero ser um servo para sempre. Ah, mas eu sou filho. Sim, é filho. A Bíblia nos chama de filho, nos chama de amigos, mas também somos servos. Paulo diz, eu, Paulo, o servo do Senhor. Jesus, em Filipenses capítulo 2, no esvaziamento de Cristo, quando Ele abandona ali a sua glória e deixa seus privilégios, a palavra do Senhor diz que Ele se fez servo. A palavra servo lá é a palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Ele se fez servo. Se o Senhor da glória se fez servo, quanto mais nós. Então nós devemos servir na obra do Senhor, queridos, até que Ele venha. Meu Deus, aleluia, aleluia. Tem um versículo aqui, queridos, um texto que talvez você já tenha lido, abra lá em João capítulo 12. Eu quero confessar para vocês que essa é uma passagem que
que fala muito comigo, queridos. Eu brinco dizendo que arrepia até os ossos, e osso eu tenho para isso. João capítulo 12, verso 26. Meu Deus, como nós não lemos esse texto antes, como nós não observamos essas verdades antes. Olha que texto fascinante, João 12, 26. Meu Deus, aleluia. João 12, 26. Olha o que diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ah, Jesus. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Ele diz, se alguém me serve. Tem alguém que serve ao Senhor aqui? Mas o texto não para no serviço. Número 1, nós precisamos servir na obra do Senhor. Mas o texto fala, esse que me serve, siga-me. Deus não te chamou apenas para ser um trabalhador na obra dele. O Senhor quer que você seja um discípulo. Sirva e siga. Aleluia. Meu Deus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou? Agora, uma pergunta. Jesus é Deus, amém, queridos? A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 9, verso 5, que ele era descendente dos patriarcas segundo a carne e Deus bendito eternamente. A Bíblia chama Jesus Cristo de o Verbo, que era Deus. A Bíblia também fala que ele é o Emanuel, Deus conosco. A Bíblia fala que ele é aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus é Deus. Sendo Deus, ele está em todos os lugares, amém? Amém, glória a Deus. Aí olha o que ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Eu quero chamar a sua atenção nessa expressão aqui, duas coisas. Número 1, Jesus está onde? Em todos os lugares. E ele disse que onde ele está, tem sempre um servo, que é o servo dele. Ah, então tá bom. Se Jesus está em todos os lugares, por que você escolhe lugar para servir? Só sirvo se for no louvor. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão em busca de status. Elas querem aparecer. Elas querem ter seus nomes nas mídias sociais. Elas querem sair nos cartazes. Se for para servir pregando, eu quero. Mas saiba de uma coisa. Se Jesus está em todos os lugares, então em todos os lugares remete ao lugar ideal para você servir. Ai, Jesus. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês. Eu lembro que lá na minha cidade, na cidade que eu moro, em Arco Verde, nossos primeiros pastores foi o pastor Tony e Marina, que estão lá em Ribeirão Preto. E eu lembro que eu estava servindo lá, ajudando eles, e uma vez Marina ligou para mim e ela disse assim, Saulo, eu preciso que você sirva aqui, trabalhando com as crianças no departamento infantil. Eu disse assim, eu já estou nos conselheiros do evangelismo, na faxina da igreja, e eu não tenho jeito para criança. Ela disse assim, mas eu quero. Aí eu disse, então tá bom, eu vou. Aí fui. E quando estava servindo ali com as crianças, o primeiro incentivo, no primeiro culto, no primeiro momento que eu ia ficar com as crianças de 6 a 8 anos, o primeiro incentivo foi que uma irmã, que serve também na obra do Senhor, ela falou para mim assim, você vai trabalhar com as crianças de qual faixa etária? Eu disse 6 a 8, ela disse misericórdia. Ela disse assim, você vai trabalhar com as pestinhas. Eu fui servir, esse foi o incentivo. Eu fui servir. E eu estava servindo com aquelas crianças, queridos, eu estava trabalhando. E aconteceu algo que com certeza não acontece aqui, isso é só lá no Nordeste mesmo. Depois de um ano, eu procurei minha líder e disse assim, meu tempo acabou.
Acabou a graça. E a graça é eterna e a gente fala que acaba, né? Mas tudo bem. Eu disse, a graça acabou, meu tempo acabou. E o que eu acho curioso é que parece que pastor tem GPS. Porque o pastor ligou para ela na hora que eu estava conversando com a minha líder. E disse, e aí como é que está o departamento infantil? Ela disse, está uma bênção, que pena que Saulo vai nos deixar. Aí ele disse, fala a ele que eu mandei dizer que não é tempo não. Fiquei mais 2 anos. Mas o que quebrantou meu coração, sabe o que foi? Foi uma criança chegar para mim e dizer assim, que o Saulo, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Eu não sei você, queridos, mas isso marca o meu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos influenciando vidas. Nós estamos servindo, queridos, não se trata apenas de trabalho, de serviço, não, se trata de reino de Deus, de pessoas. Nós estamos afetando a vida de pessoas, pessoas serão alcançadas. Talvez nós estamos servindo ali, cuidando do próximo grande evangelista que será levantado para essa geração. Aleluia! Talvez você está sendo Barnabé para um próximo Paulo. Ai, Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos servindo na obra do Senhor, queridos, e Ele está enxergando todas as atitudes, Ele está vendo a intenção do nosso coração. Fica firme, fica fiel, porque o Jesus, o Rei da Glória, o Senhor Jesus disse assim, quanto à recompensa, fica tranquilo. João, nós lemos, capítulo 12, verso 26, o Pai o honrará. Então fica certo, fica ciente que mais cedo ou mais tarde o dia da recompensa virá. Ai, Jesus! Eu não sei você, queridos, mas isso me motiva a servir mais na obra do Senhor. Pouco mais eu faço um apelo aqui para quem quer servir. Aleluias! Aleluia! Ô Saulo, então quais os parâmetros do tribunal de Cristo? Número 1, quantidade. Número 2, qualidade. Número 3, intenção de coração. Tem crente que tem quantidade de serviço, mas não tem qualidade, faz as coisas de todo jeito. Aleluia. Deus nos chamou, Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, sede excelente em todo o vosso proceder. Diga comigo, excelência. As pessoas não param para atentar isso, queridos, mas não basta servir na obra do Senhor, é preciso fazer com excelência. E eu quero afirmar algo para você, o que é excelência? Eu ouço várias ministrações sobre isso e eu sempre fico pensando, está faltando alguma coisa. Porque o que é excelência? Preste atenção, excelência não é uma competição entre a igreja de Pinheiros com a igreja de Guarulhos. Não é uma competição com a igreja de Recife e a igreja de Salvador, não. Excelência, escuta isso, é fazer o melhor com o que você tem, no contexto que você tem, só que existe uma competição na excelência também, e eu quero afirmar, é uma competição entre você e você mesmo. A cada dia eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, uma competição. Então nós podemos fazer e servir com excelência, queridos. Não apenas nos conformando com aquilo que nós já sabemos fazer, não, nós podemos surpreender. Sabe que a palavra do Senhor diz que quem faz apenas o que te é ordenado, a Bíblia chama de servo inútil. Porque o Senhor espera de nós, queridos, que venhamos a surpreender as pessoas. Aleluia! Fazer além, andar 1 milha a mais. A excelência, queridos, é você fazer tudo de melhor com o que você tem em uma competição interminável entre você e você mesmo. Meu Deus. Ah, Saulo, o Senhor não vê quantidade não. Vê não, então tá bom. Quem lembra da parábola dos talentos? Ele deu quantidades diferentes e depois ele recompensou quem multiplicou mais. Ah, então ele vê quantidade. Aleluia. Quem lembra da oferta da viúva pobre, da mulher pobre, de uma senhora pobre, que deu duas pequenas moedas? Diz a palavra do Senhor que o Senhor estava observando
quanto e como as pessoas colocavam ali no tesouro. E diz a Bíblia que ele viu uma mulher que deu 2 pequenas moedas, mas ele diz assim, todas as outras pessoas deram o que sobrava, então ele estava observando quantidade também. Aleluia. Mas Cristo também observa qualidade. Alguém diga qualidade. A qualidade do serviço, queridos, é essencial na obra do Senhor. Cristo quer que venhamos a fazer com excelência, servindo e servindo bem. Mas também Cristo observa propósito do coração, a intenção do coração. Tem crente que ele tem quantidade e qualidade, mas a intenção está errada. Ninguém dá um glória a Deus, já percebeu? Tem crente, queridos, que ele tem o propósito certo, mas não há uma intensidade de excelência. Ele é até uma pessoa que quer servir bem, mas ele não faz em excelência, ele não faz em quantidade. Nós temos que reunir todas essas verdades. Eu tenho que servir em quantidade, em qualidade e em intenção certa do meu coração. Eu quero ler mais uma passagem aqui com vocês. Aleluia. Essa passagem aqui eu acho fantástica. Abra comigo em Romanos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Saulo, eu pensei que a escatologia só era algo teórico. Pois é, você está vendo que não. Amém? A escatologia é algo que afeta as nossas vidas hoje. Escuta isso aqui, você vai abrir em Romanos 16, a partir do verso 1. A cruz é escatológica. Então, não é só a mensagem da redenção que é algo prático. A cruz é escatológica. Eu vou dar um exemplo para você. Porque Jesus morreu e ressuscitou, isso garante também a nossa ressurreição. Amém? Diz a Bíblia, de modo que, se em Cristo todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, a cruz é escatológica. A cruz nos deu um novo destino. A cruz nos dá uma nova esperança. Nós precisamos de mais sangue na nossa escatologia e de mais escatologia na nossa mensagem da cruz. Jesus. Olha aí comigo, Romanos capítulo 16, verso 1. Paulo diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. O que eu acho fantástico aqui, queridos, é que essa irmã, na ocasião que Paulo escreveu, estava servindo. Existe um tempo no texto original grego, queridos, que é a ideia de continuidade. Ela não serviu, ela está servindo a igreja de Cencreia. Ela está servindo a igreja de Cencreia. Tem crente que ele tem muito histórico de ter servido há 200 anos. No início da minha fé, eu servi, eu fui muito útil. Sim, mas e agora? E agora? Não é apenas o testemunho de que servi, mas é estar servindo. Jesus, segura algo, eu tenho que falar algo aqui pelo Espírito. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: Saulo, você está em outro nível. Você não pode mais servir na sua igreja local, você agora é um itinerante, você está viajando, você é um professor de escatologia, você faz isso, faz aquilo, você está em outro nível. Aí eu falei para o irmão, aquele que tinha o maior nível, disse assim: eu vim aqui não para ser servido, mas para servir da minha vida em resgate por muitos. Não haverá um tempo que nós iremos crescer tanto que não haverá mais necessidade de servir. Você pode até migrar para um outro lugar, mas continuará servindo. Jesus! E lá na eternidade, Saulo? E lá no novo céu e na nova terra, a Bíblia fala: os servos do Senhor contemplarão a sua face e o servirão pelos séculos dos séculos. Como diz os cariocas, já era, perdeu, esculachou. Romanos 16, Paulo diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Atenção no verso 2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido, novamente o tempo contínuo, tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Meu Deus! Essa irmã aqui não apenas servia na igreja, ela auxiliava os ofícios. Ela auxiliava os pastores, os líderes, os apóstolos, os homens de Deus.
Glória a Deus. Atenção no verso 3. Saudai a Priscila e Áquila. Eu amo isso aqui, eu amo esse texto. Sério mesmo, queridos. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, os quais, meu Deus, alguém lê isso aqui. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Alguém percebe fidelidade aqui? Tem pessoas, tem ministros, tem pessoas que estão servindo, que não arriscam a sua cabeça pela sua liderança, pelo contrário. Por ele cortava a cabeça do pastor. Por ele cortava a cabeça dos seus líderes. Mas Paulo honra esse casal que estava servindo na igreja e que também tinha arriscado a própria vida. Sabe o que é isso? Proteção com seus líderes. Cuidado. Jesus. E aí o texto vai mostrar uma lista de pessoas que estavam servindo na obra do Senhor, com base em diversas verdades também. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Eu quero fazer a pergunta novamente. Qual material você está utilizando na edificação da obra do Senhor? Fica aí no seu coração essa pergunta. Sabe, queridos, a palavra do Senhor mostra para nós que, por mais que nós venhamos a servir, fazer todas essas verdades, nós temos uma missão aqui na terra, como a igreja do Senhor. Qual o propósito da igreja aqui na terra? Uma vez uma pessoa me perguntou, Saulo, por que Cristo ainda não tirou a sua igreja da terra? Eu disse, porque a igreja tem uma missão, tem um propósito. E número 1, qual a missão da igreja? Número 1, alcançar o número máximo de pessoas. Número 2, andar em amor uns com os outros. Às vezes nós somos bons na primeira parte, em alcançar o número máximo de pessoas, mas nós não somos bons em andar em amor uns com os outros. Nós devemos, queridos, andar em amor. Sabe por quê? Porque já foi dito aqui hoje pela manhã, e eu quero falar isso para vocês também, que um dos contextos da igreja de Cristo, da obra do Senhor e da atuação do Espírito Santo chama-se edificação. E a palavra edificação na Bíblia, ela aparece de diferentes formas. Edificação pode ser algo que dá início, mas pode ser algo que, uma vez tendo sido construído, você coloca mais coisas, fundamenta, você estabelece mais coisas que vai trazer consistência. Por exemplo, Jesus falou, edificarei a minha igreja. Quando ele disse edificarei, eu vou criar. Amém? Ali era dar início à igreja. A igreja não existia antes. A igreja nasceu após a morte e ressurreição de Cristo, quando lá no cenáculo ele sopra o Espírito. Amém? Então, ali dar início à igreja. Mas uma vez que a igreja teve início, a atuação dos dons espirituais, ministeriais e o corpo de Cristo no geral trabalha em conexão com o outro para edificação desse corpo, para edificação da igreja. Então todos nós estamos aqui, queridos, com essa missão também de edificar-nos uns aos outros, de edificar a vida do meu irmão, não apenas com uma mensagem, mas edificando com um abraço, edificando com uma carona, chamando para o irmão para tomar um cafezinho, coisa essa que o vaso magro que vos fala gosta muito. Tem um irmão que fala para mim assim, o Saulo só toma café e nada mais. Diga comigo, edificação na obra do Senhor. Eu quero caminhar para o fim da minha mensagem, queridos, e eu quero orar por pessoas enfermas, mas eu tenho só 2 coisas para falar. A primeira o que eu ganho servindo na obra do Senhor? Uma boa pergunta. O que eu ganho servindo na obra do Senhor? Vamos pontuar algumas verdades. Número 1, eu aprendo a lidar com gente. Gente como nós. Ah, Jesus, quem trabalha em igreja local sabe o que eu estou falando. Eu aprendo a lidar com gente. E eu quero dizer algo para você. Pessoas te decepcionam. Pessoas estão amadurecendo. Pessoas te entristecem. Você entristece pessoas. Você decepciona pessoas.
E na obra do Senhor nós aprendemos isso. Conto um testemunho. Lá na igreja, tenho servido na obra do Senhor por mais de 10 anos. E servindo lá, o pastor disse assim: Saulo, eu quero colocar esses tapetes antiderrapantes na igreja. E tinha uma rampa para cadeirante, e eu fui colocar os tapetes. E eu coloquei firme mesmo o tapete e tal, tudo certo. Só que aquela cola que a gente aplica, ela leva um tempo para ficar bem fixa. E eu não sabia eu não tinha experiência nisso ainda, mas eu não sabia que você tinha que aplicar a cola no tapete, no piso, e esperar um pouco, e depois colocar. Não, eu apliquei a cola e saí colocando. E tudo bem. Ficou colado, mais ou menos. E algumas partes ficaram levantadas. E veio uma irmã para o louvor da igreja. E a irmã veio andando de salto, só que a irmã não sabia andar muito bem de salto. Ela veio andando. E prendeu o salto dela no tapete. E eu estava de longe assim olhando, e eu vi a cena em câmera lenta. E a irmã, quando ela caiu, ela gritou: Saulo! Eu estava tão acumulado, queridos, de coisas, tão estressado. Eu disse: o que foi? Ela disse: você colou isso aqui para eu cair. Eu olhei para ela, peguei meu revólver. Queridos, minha esposa é policial militar, mas o revólver fica comigo, que é um osso que tem aqui. Eu estou brincando, queridos. Eu falei para ela assim, eu disse assim: amém, irmã, eu vou consertar, por favor, me perdoe. Você quer que eu ore por você? Está sentindo alguma dor? Ela disse: não precisa. Coisas que acontecem apenas nos bastidores, né, pastor? Então, queridos, você vai aprender essas coisas. Uma outra verdade que nós aprendemos servindo na obra do Senhor: você aprende a se educar nos horários. Educação nos horários, pontualidade. Isso você aprende na igreja local, servindo na obra do Senhor, que vai servir para a sua vida, que vai servir para a sua empresa, que vai servir para o seu dia a dia. Outra verdade que nós aprendemos na igreja local: nós aprendemos o que falar e o que não falar. Nós aprendemos o que somos e o que não somos. Então, a igreja local tem muito a nos ensinar. Por isso que nós precisamos nos envolver cada vez mais com a obra do Senhor. Deus está fazendo, queridos, uma grande construção. E Ele conta conosco como seus edificadores. Sabe, queridos, Deus está fazendo uma obra maravilhosa nesse estado. E Ele está contando com você, Ele está contando comigo, Ele está contando conosco. Nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. Você pode não estar vendo isso, mas Deus está fazendo algo glorioso nessa região. Deus está alcançando pessoas, Deus está alcançando vários lugares, e Ele está contando com o serviço de cada um de nós. Cada um de nós. Ah, Jesus. E por último, eu quero abordar o seguinte tema: o que será o galardão? Muitas pessoas discutem para tentar identificar o que será a recompensa. Ô Saulo, o que vai ser a recompensa? Queridos, segundo a palavra do Senhor, a recompensa repousa em 5 verdades. Número 1, alcançaremos uma coroa incorruptível. Então, haverá uma coroa para nós. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Número 2, haverá também, nós receberemos da parte do Senhor um elogio, um louvor da parte do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. A Bíblia fala: cada um receberá do Senhor o seu louvor. Como assim, Saulo, o meu louvor? O elogio, louvor quer dizer elogio. Cada um vai receber um elogio. Pode ser que a gente chegue diante do Senhor e Ele fale assim: servo bom e fiel. Está aí o louvor. Servo bom e fiel. Eu vi o tempo que você foi fiel naquilo que eu confiei a você.
Número 1, uma coroa. Número 2, receberemos um louvor da parte do Senhor. Número 3, nos assentaremos em tronos. A palavra do Senhor promete isso em Apocalipse capítulo 3, verso 21. E também a palavra do Senhor fala que nós iremos reinar sobre nações. Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. Então, reunindo essas verdades, o galardão remete a essas 4 coisas. Número 1, receber uma coroa da parte do Senhor. Número 2, receber um louvor da parte do Senhor. Número 3, se assentar em tronos. Número 4, reinar sobre nações. Saiba, queridos, que haverá um momento que o Senhor vai estabelecer o reino dele aqui na terra, um reino literal, o reino milenar, e nós iremos reinar com ele nessa terra. Nós seremos seus primeiros ministros. Eu gosto de dizer que vai ser o fim da corrupção. Os governos corruptos não existirão mais. Sabe por quê? Porque quem estará reinando vai ser o Messias, Jesus Cristo. Nós sairemos da democracia e nós iremos para uma monarquia teocrática. O que é isso? Um governo de um Deus que é rei, um governo de um rei que é Deus. E no reino do Senhor não haverá injustiça. Será um reino de paz, de prosperidade, de alegria. Mas eu quero dizer algo para você, você não precisa ficar aguardando apenas a manifestação desse reino. A palavra do Senhor fala que num aspecto espiritual nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já podemos viver na expectativa ou debaixo da consciência que é o Messias, Jesus, que reina por nós. Aleluia, glória a Deus. E eu concluo aqui falando as seguintes verdades. Em um contexto militar, as premiações que um soldado pode receber remete também a um elogio formalizado por parte do seu senhor. Isso entra no histórico do policial. Se a pessoa é um militar e ele faz algo além, ele recebe algo denominado no meio militar de elogio. Se tem algum militar aqui sabe do que eu estou falando. Ele recebe um elogio. E esse elogio entra no histórico da pessoa. Isso é um verdadeiro reconhecimento do seu líder, do seu superior, pelo que a pessoa está fazendo. Queridos, nós aguardamos o dia que o nosso superior vai pronunciar o elogio dele para nós. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa por esse dia. Como eu quero participar do tribunal de Cristo, amém? E ser recompensado por aquilo que eu estou fazendo na obra do Senhor. Então, com base nessas verdades, queridos, nosso futuro na obra do Senhor é bastante dinâmico. E nós devemos ter expectativas, sim, queridos, por aquilo que Deus está fazendo e naquilo que Ele está fazendo através das nossas vidas. E nós devemos servir, colocando os nossos olhos no Senhor, porque de fato Ele virá para nos recompensar. Uma vez eu falei para um irmão disse assim: Saulo, eu estou servindo na igreja já durante tanto tempo e o pastor ainda não me recompensou, e o pastor não falou nada ainda. Eu falei: você está servindo a quem? Ele disse: eu estou servindo ao pastor. Eu disse: esse é o problema. Você esqueceu que você está servindo ao Rei da Glória, servindo ao pastor. É diferente. Meu Deus. É diferente quando quem te envia é Senhor até daquele pastor. Meu Deus. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que quando Ele vier, Ele vai trazer à tona todas as coisas ocultas, e nós receberemos ou não o nosso galardão. Sabe que a palavra do Senhor diz que muitas pessoas podem perder a sua coroa? E perder a coroa, eu falo naquele livro das 7 igrejas, perder a coroa não é perder salvação. Coroa é algo que você recebe. Você recebe pelo que você faz, você é premiado. Coroa remete a galardão. Quando a Bíblia fala, cuide para que ninguém tome, ou para que você não perca a sua coroa, não remete a perder salvação, não. Nesse contexto não fala sobre isso. Perder a coroa é você perder galardão, é você deixar de ser recompensado no lugar de outra pessoa, e outra pessoa ser recompensada no seu lugar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se perder a coroa fosse a perda da salvação, eu poderia chegar para o pastor Antônio e dizer assim, eu vou roubar a sua salvação agora, e eu roubasse a salvação dele. Tem como eu fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque a salvação é um dom de Deus, é dado pelo Senhor, pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, o pastor pode ser fiel, e este vaso não, e ele recebeu o galardão que eu ia receber. Aleluia. Então, cuidado, para que você não perca o seu galardão. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, eu te dou graças. Obrigado por essas verdades que o Senhor nos explicou, nos transmitiu nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante mais servos fiéis,
pessoas que vão servir em quantidade, qualidade e com a intenção certa do coração. Obrigado, Senhor, porque nós aguardamos o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, e o Senhor há de nos recompensar. Obrigado, Senhor, porque o nosso futuro em Ti já é certo. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Sua palavra, nós amamos o Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de servirmos o Senhor na Sua obra.